Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos, amém? Amém. Glória a Deus. Queria convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Antes de qualquer coisa, queria que você abrisse teu coração aí, né? Como você está aqui nesse lugar, você veio com certeza como eu vim para ouvir a voz do meu Senhor, amém? Do teu Senhor. Então, queria convidar você a abrir teu coração, desarmar o teu coração. E no final da mensagem, eu tenho certeza que você vai dizer para você mesmo e para Deus que foi Deus que falou com você nessa noite. Então, estou falando isso antes para você desarmar teu coração durante a mensagem. Você pode achar que a gente está pegando no pé, está bravo, não tem nada disso. Tá? É uma mensagem, uma palavra que veio para a minha vida. Se te servir, você receba ela, que Deus faça como você ouviu na oração aqui, que a gente possa sair daqui nessa noite realmente cheio, transbordante. Enquanto à tarde eu fui colocar algumas coisas no papel, aliás eu fui buscar uma palavra da parte do Senhor. E antes de abrir a palavra, eu coloquei esse cântico que nós cantamos agora, a bondade de Deus. Eu sou meio assim, estranho para algumas coisas, para pouquíssimas coisas, né? Mas entendi o riso geral. Se fosse de um ou dois, tudo bem. Agora geral é complicado. Agora fiquei preocupado de verdade. Eu achei que ia ser dois risinhos ali, pingado, mas não é geral. E eu não conhecia esse cântico. Se eu já ouvi esse cântico, em algum outro momento, eu estava desapercebido e não entrou, não fez nenhuma diferença na minha vida. Ontem aqui no chá de bebê, né, o chá revelação do Luan e da Cíntia. Aliás, você não veio, é menina, tá? Vou contar, agora pode contar, né? Se a Keila viu certo, é menina, tá? Então, a gente está indo nesse caminho aí, que é menina, pelo amor de Deus. Se tiver algum médico aí para ler o exame depois, ajudar a gente. Mas, e cantar esse cântico ontem, eu estava ali no banco, eu peguei meu celular, porque eu não conhecia esse cântico. Sabia quem cantava ele? Peguei meu celular ali, fui ver. E hoje à tarde, antes de abrir a palavra, eu coloquei esse cântico, estava no meu cantinho lá, coloquei esse cântico. E eu confesso para os irmãos, faz muitos anos mesmo, que um cântico não entra dentro de mim de uma maneira tão profunda assim, de eu poder fechar os meus olhos e perceber algumas coisas. A gente vai cantar esse cântico no final, então eu queria já virar os irmãos, porque eu estava meio preparado aí. Vou cantar ele no final aqui depois de novo. Mas depois que eu coloquei esse cântico e ali fechei os meus olhos e falei com o meu Senhor ali, com o nosso Senhor, eu abri a palavra e ela fez assim, pá, na minha cara. Eu fiz um pá fraquinho para não acordar alguns irmãos que estão dormindo aí, então eu não queria acordar ninguém. Mas ela estalou na minha cara e ela brilhou. Então eu tenho convicção que Deus vai falar com a gente desse texto. Apocalipse 3, verso 1 até o 6, diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, quiser tirar essa musiquinha de fundo aí, por favor? Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas, e as 7 estrelas. Pode pôr a atualizada aí, por favor, quem está lá? Põe a atualizada, por favor, corrigida fiel, por favor. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus.
Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você sabe da história, do livro de Apocalipse, né? Vai falar sobre, uma parte do livro vai falar sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Não vou entrar em muitos detalhes, já teve escola dominical sobre isso, a gente aprendeu bastante sobre as igrejas, e é fácil você estudar sobre isso. A minha intenção não é complicar muito aqui hoje. Mas aí Deus, o Senhor Jesus, está falando para uma das 7 igrejas, que é a igreja de Sardes, né? E se você procurar aí o significado da palavra Sardes, do nome Sardes, aqueles que escapam, né? Aqueles que sobreviveram, aqueles que ficaram, né? E tem uma outra tradução mais simples, que é remanescentes. Jesus está falando aqui para exatamente isso, os remanescentes de uma igreja numa cidade, na cidade de Sardes. Se você pegar e estudar um pouquinho sobre 7 igrejas do Apocalipse, você descobre lá que existem alguns padrões, né? Um padrão quando o Senhor vai falar para as igrejas. Então, geralmente, há um padrão que ele muda um pouquinho, mas geralmente é isso, né? É uma saudação. Jesus está escrevendo cartas para as suas igrejas, e ele faz, ele fala para João, passa para o anjo, passa para João, para chegar nas igrejas da Ásia Menor. São 7 igrejas. Igrejas que existiam de verdade, que tinham pastores, que tinham irmãos, tinham irmãs, tinham culto, né, como nós temos hoje. Então, e aí ele vai escrever para as igrejas. E aí, nesse padrão que eu falei, geralmente tem lá uma saudação inicial. Jesus fala quem ele é, né? Ele se mostra de uma maneira para cada igreja. Tem um elogio, geralmente tem um elogio para essa igreja. Tem uma crítica, né? Um problema é detectado, tem uma crítica, tem uma instrução e tem uma promessa no final para cada igreja. A única igreja que não foi elogiada, que não tinha nada de bom para elogiar, foi Laodiceia. E tem 2 igrejas que não foram criticadas, Esmirna e Filadélfia. Então, das 7 igrejas, Esmirna e Filadélfia não foram criticadas. E Laodiceia não foi elogiada porque não tinha. Mas aqui, na igreja de Sardes, que é a igreja que eu queria mencionar para você aqui nessa noite, ela recebeu uma saudação de Jesus, ela recebeu um elogio, recebeu uma crítica, recebeu uma instrução e tem uma promessa para ela no final. Então, eu queria rapidamente comentar sobre isso aqui, vai servir para você e para mim, principalmente para mim. Eu declaro isso aqui nessa noite. Então, eu queria que você olhasse de novo o verso 1 comigo, né? Só o verso 1. Diz assim: sendo assim, perdão, estou no outro texto. Apocalipse 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Aleluia. Ou misericórdia. Mas o texto começa dizendo que ele, Jesus, ele tem na mão dele os 7 Espíritos. Essa é a saudação dele, escrevendo para a igreja de Sardes: eu sou Jesus, aquele que tem nas mãos os 7 Espíritos de Deus, e que tenho as 7 estrelas. Quando ele fala, eu tenho os 7 Espíritos, está falando que ele tem a plenitude, né? O número 7
é o número da plenitude, é o número de Deus, é o número de Deus, é o número da perfeição. Mas aqui no Apocalipse ele engloba isso, a plenitude. O Espírito Santo, ele tem tudo, ele é tudo, ele sabe tudo, ele sabe tudo que você precisar, ele tem. Ele habita em você, ele tem ensinamento, ele tem graça, ele tem amor, ele tem tudo, ele é pleno. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Você imagina isso? E o Espírito Santo, ele é Deus. Então, Deus que habita em você e que habita em mim. E Jesus, ele tem tudo isso, né? Ali, em comunhão com isso. Ele sabe de todas as coisas. Então, o Espírito Santo está pleno, está agindo, trabalhando, quando eu deixo, quando você deixa. Nós vamos chegar, com certeza, nesse nível, vamos alcançar esses dias, vamos viver essas coisas, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E aí, ele fala sobre 7 estrelas, ele possui as 7 estrelas, que lá no capítulo 1 de Apocalipse vai falar que são os ministros, né, são os pastores, são todos aqueles que ministram diante do Senhor. Você tem alguma incumbência na igreja, algum ministério, algum chamado, algum trabalho, alguma obra na igreja, é de você que Jesus está falando. E eu creio que todas as pessoas da igreja, se tiverem uma conduta, se buscarem, se pedirem, se envolverem, eu tenho certeza que Jesus vai ter uma obra para realizar através da sua vida. Porque primeiro ele faz na sua vida e depois ele faz através de você, né, na igreja. Então, todos aqueles que têm alguma tarefa, algum trabalho, algum chamado, algum ministério, alguma obra na igreja, esses estão nas mãos de Jesus. E tem que ser assim. Quando ele fala isso, ele está deixando bem claro que quem comanda, quem governa, quem direciona, quem resolve, quem estabelece todas as coisas para a igreja é Ele. Ele tem o controle, Ele coloca homens, e os homens servem a Ele, e os homens buscam a Ele, né? Os homens falam com Ele, clamam a Ele, os homens estão se colocando, se humilhando diante dEle, para dizer assim, olha, se o Senhor me escolheu para isso, né, nós estamos aqui para servir ao Senhor. Então aquilo que o Senhor quer, a gente quer fazer. A gente conhece, eu conheço, pelo menos ao longo dos anos, muitas pessoas que se perderam nisso, né? Que começaram a fazer da igreja aquilo, achando que a igreja era deles ou delas, né? Estrelas na mão de Jesus que querem realmente ser a principal estrela, que tomam a autoridade que é de Jesus, tomam o poder que é só de Jesus. Então, irmão, é muito bom estar num lugar, cara, é maravilhoso estar num lugar, primeiro, que permanece muitos anos, e segundo, que você sabe que quem manda é Jesus. A gente presta conta para o pastor, a gente serve o líder, a gente vai fazer alguma coisa, fala com o líder do departamento, a gente respeita a hierarquia aqui na igreja, a gente conhece doutrina de hierarquia, a gente vive isso. Mas a gente vive tudo isso, e a gente sabe, tem certeza que no final, na verdade, quem manda aqui é o Senhor Jesus. A gente sabe que Ele tem o controle, que o problema que acontecer, Ele vai ajudar a resolver, que Ele tem uma saída para a igreja, que Ele abre portas para a igreja dele, para o ministério, né, falando de ministério, plenitude de vida, que Ele, quando a gente erra em alguma coisa, Ele vem e fala com a gente corre para consertar, porque tem momentos que a gente pode errar, mas aí Ele, como Ele tem o controle, Ele tem o domínio, Ele vem e nos fala, e nos convence, né? Então, muitas coisas que a gente já ouviu você falar aqui muitas vezes, né? Ah, o irmão quer fazer isso, o irmão quer fazer aquilo, a irmã quer fazer, deu uma ideia. Eu mesmo tenho muitas ideias, mas aí eu penso, será que o Senhor Jesus tem essa ideia para a igreja? Às vezes até para chegar nele, para dar uma ideia, eu tenho, orar bastante, porque às vezes posso ser eu tô querendo fazer alguma coisa na igreja, que a igreja é dele, irmão. Isso deixa claro que Ele que manda, tanto na igreja, quanto nos ministros. Então, ministro, se você prega, canta, dança, visita, ora, intercede, pelo amor de Deus, volte para Jesus e fala para Ele, eu me rendo à tua soberania. Para de bobeira, para de prepotência, arrogância. Se tiver no teu coração, examina isso. E saiba que Ele tem você nas mãos dEle. Irmão, e é maravilhoso estar nas mãos de Jesus. Porque Ele conduz, Ele abre portas, a tua vida fica uma bênção. Então, está na mão dEle, irmão? Tem certeza que você está na mão dEle?
que você é dele, então deixa ele te conduzir. Deixa ele te levar. Não é a vida te levar, deixa ele te levar. Não vou mudar a música do pagodinho lá, mas tudo bem. Deixa ele te levar. O verso primeiro aí, o anjo da igreja de Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, toda a sua plenitude, e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Isso é terrível. Então, desarma aí, abre teu coração, tá? Fica em paz, e no final você pondera se Deus falou com você ou não. Ou se foi homem que falou com você. Ele vem para a igreja e ele fala para a igreja de Sardes: ó, eu conheço as tuas obras. Mais uma vez, essa frase que nos choca, pode irritar algumas vezes, pode causar um mal-estar, pode nos fazer gelar, mas é a frase que, mais uma vez, ele libera para uma das suas igrejas. Eu conheço as tuas obras. Por quê? Porque a plenitude do Espírito está aqui. Então, Jesus conhece as minhas obras. Jesus conhece as tuas obras. Cada obra que você faz, cada obra que eu faço, Jesus conhece elas. E aí, ele diz que tens nome de que vives e estás morto. Essa parte do verso é baseada nas obras. Que tens nome de quem vives, de que vives. Então, a igreja de Sardes, ela vivia reputação. Ela vivia só de nome. Era uma igreja que estava morta. Então, ela tinha reputação. Ela tinha obras que pareciam que ela estava viva. Para os homens que olhavam para a igreja de Sardes, olhavam para ela e viam que ela estava viva. Pensavam que estava viva. Diziam um para o outro: olha, aquela igreja está viva. Mas diante de Deus, diante do Senhor, essa reputação era horrorosa. Então, diante dos homens, a reputação é boa. Então, diante das pessoas, a reputação de Sardes era boa. Diante dos homens, dá para escolher Saul. Mas diante de Deus, é Davi. Diante dos homens, pode escolher aí. Diante do Samuel, às vezes, pode escolher ali os 3 irmãos mais velhos de Davi. Eliabe, o Samá, o Aminadab, pode escolher os 3. Mas diante do Senhor, pode passar os 7. Diante do Senhor, não são eles. Então, para todo mundo, Sardes, irmão, ela vivia. Olha, tem obras que tens nome de que vives, está morto. Ela tinha culto. A igreja não fechou as portas, cada um foi para sua casa, procurar outros ministérios. Não, a igreja estava aberta, tinha culto. Então, olha para mim aqui, já falei, desarma o teu coração, tá? No final, vamos cantar a bondade de Deus aqui, aleluia, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome por esse louvor. Então, essa igreja estava aberta, ela tinha louvor, ela tinha hora do dízimo, ela tinha dança, ela tinha, estou dizendo aqui, estou dizendo literalmente que que Sardes tinha dança, tá? Então você vai falar que eu falei heresia aqui, não falei isso. Para você entender o nosso contexto. Ela tinha dança, ela tinha diáconos, ela tinha tesoureiros, ela tinha pessoas que cuidavam do templo, ela tinha tudo que nós temos. Ela tinha culto, ela tinha horário de começar o culto, e ela tinha obras. Então, parecia que estava viva. Então, para os homens, a reputação de Sardes está viva. As obras que vocês fazem, você vive como se tivesse vida mesmo. Mas aí diante do Senhor da igreja, diante do Senhor Jesus, que conhece profundamente as minhas obras, ele olha para a igreja e fala assim: ó, eu conheço as tuas obras. Eu sei que você está vivendo como se estivesse vivo, mas você está morto. A reputação diante dos homens era boa, diante de Deus era péssima. Porque Deus conhece aqui dentro, conhece a verdade da igreja. Quando eu falo igreja, não falo templo, estou falando paredes. Igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo.
que vamos a um templo para adorar, para servir, para prestar culto, mas nós somos a igreja. Então, a igreja estava morta diante do Senhor. Diante do Senhor da igreja. Vocês têm obras. Vocês cantam. Vocês pregam. Vocês oram. Vocês intercedem. Vocês fazem de tudo isso. Mas, diante dos homens, tem até um nome. Todo mundo olha e tá, puta, que bonito, hein? Que legal. Puxa vida. Que culto. Olha, que palavra, que louvor. Né? Mas aí ele diz, vocês estão mortos. Eu olho para esse texto e olho para a minha vida. E eu vejo as obras que eu tenho diante do Senhor hoje. As minhas motivações, né? Quem eu sou, o que eu tenho feito. O meu dia, a minha segunda-feira, a minha terça, a minha quarta, as minhas madrugadas, as minhas manhãs. Porque às vezes a gente pode estar vivendo, eu posso estar vivendo de reputação, de nome, diante das pessoas, mas diante do Senhor da igreja, Ele pode olhar para mim e dizer, conheço as tuas obras, e eu sei que você está morto. Mas olha para mim aqui, o texto e a história de Sardes, a carta e as cartas são isso, mas essa carta aqui que eu estou falando hoje especificamente, essa carta é escrita para que haja um despertar. Não é uma carta que Jesus escreve para a igreja, para o povo dele, como uma sentença final, dizendo assim, ó, não há mais chance, não há mais possibilidade, não haverá mais oportunidade para vocês mudarem. Não é esse o teor da carta. O teor da carta é salvação, é mudança, é despertar, é transformação para a minha vida. E aí no verso 2, ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Pode deixar aí esse texto. Então ele está dizendo para a igreja, ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer. Ser vigilante. Então, a igreja de Sardes era uma igreja que tinha muitos membros, muitas pessoas. E aí, Jesus está escrevendo para algumas pessoas dentro da igreja. Porque ele está vendo que toda a igreja, no contexto geral, está morta. Está escrevendo para alguns, dizendo assim, ó, vocês aí, sejam vigilantes e confirma. Tem uma outra versão que diz, confirma e... põe aí, acho que King James fala sobre isso. Ela completa melhor o verso. Olha lá, ser alerta. Aí, isso que eu falo, né? Bíblia nenhuma, tem nenhuma Bíblia certa 100%. Lá diz ser vigilante, lá é o certo ser vigilante mesmo. Ser vigilante e fortalece, né? O que ainda resta estava prestes a morrer. Ser vigilante, fortalece e faz tudo isso daí que está no verso. Por quê? Porque tinha uma parte da igreja que estava prestes a morrer, literalmente. Então, imagina a igreja de Sardes, tinha obras, tinha culto, tinha tudo, andava, mas tinha uma parte que estava prestes a morrer. Próximo da morte, do final, de não ter mais salvação. E ele fala, confirma, desperta esse povo aí, desperta e confirma esse povo aí, vai lá, faz esse povo reagir, ajuda eles, para que eles sejam salvos e não morram do jeito que eles estão. O texto é muito forte e fortalece os que ainda resta, estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Então, tem uma parte que vai morrer, está prestes a morrer, mas Jesus é tão bom que ele vem e para aqueles que são ali o remanescente fiel dele, dentro de Sardes, ele diz, vocês que estão diante de mim, que estão me servindo, que a gente vai falar no texto ainda, que não se contaminaram, desperta, confirma, fortalece, vai lá e dá um chacoalhão, faz alguma coisa por aqueles que estão prestes a morrer, que tem uma parte que está quase morrendo, está quase... Então, é assim na igreja muitas vezes. A gente às vezes encontra isso, vê isso, que tem uma parte da igreja que está prestes a morrer.
e está prestes a morrer porque as obras são, assim, muito ruins. Porque ao mesmo tempo que tem o culto, que tem os rudimentos do culto, que tem a liturgia do culto, que tem tudo isso certinho, que faz isso ainda, né, que tem essas obras, né, que cultua ainda, que tem o louvor, que tem a palavra, que tem a dança, que tem o diaconato, que tem a intercessão, que tem tudo. Mas ao mesmo tempo, quem faz tudo isso também tem amizade com o mundo. E o problema de Sardes é esse, que é uma igreja que trouxe para dentro dela os costumes do mundo. Ela se amoldou, ela deixou que o mundo entrasse, ela se tornou amiga do mundo. Então, eu estou avisando você, Jesus vindo para Sardes, e dizendo, gente, desperta os que estão prestes a morrer. Diga para eles que eles não podem ser meus amigos e amigos do mundo, porque a amizade do mundo é inimizade com Deus. Eu não posso amar o mundo e as coisas que no mundo há. Vocês são uma igreja colocada em Sardes para iluminar, como um candeeiro. Lembra que a Bíblia fala no começo, lá no Apocalipse capítulo 1, que ele anda no meio dos candeeiros de ouro. Por que serve um candeeiro? A grosso modo, o que serve um candeeiro? Ninguém sabe? Fala alto. Para iluminar. Jesus estava no meio dos candeeiros que são colocados para iluminar. Esse candeeiro de Sardes estava apagado. Não iluminava mais nada. Porque ele se amoldou ao mundo. Ele deixou o mundo entrar. Ele fez amizade com o mundo. Com o sistema de Sardes. Com tudo que rodeava ali. E Sardes era uma cidade, nessa época que já não era tão próxima, tão legal. A cidade romana, ela tinha lá os templos de Artemis. Então, assim, ela era uma cidade idólatra. Mas tinha uma igreja lá. Uma igreja que Jesus estabeleceu ali. Plantou ali, colocou ali, para ser um candeeiro. Para cada membro daquela igreja, ser um candeeiro e iluminar Cristo. Iluminar através do evangelho que elas tinham recebido de Jesus. Por um apóstolo, por pregadores, por ministros fiéis do Senhor. Então, o papel da igreja é iluminar, é ser um candeeiro, continua sendo esse. E era esse aqui. Mas, tem uma parte aí que está morrendo, mas, dá tempo de despertar esse povo, de acordar esses amados e salvá-los, né, da eternidade sem a minha presença, porque do jeito que eles estão caminhando, eu estou voltando. Irmão, do jeito que esse povo aqui cria na volta de Cristo, eu creio na volta de Cristo. Aliás, eu creio no arrebatamento da igreja, né? Ele vai voltar depois, mas ele vai buscar a sua igreja. Nós seremos arrebatados. Eu creio, irmão, no arrebatamento da igreja. Vai acontecer. Não está longe. Eu não sei a data, mas não está longe. Certo? Então, a gente vive cada dia. Então, se você está vivendo sem a expectativa do arrebatamento, tem alguma coisa de muito errado em você. Você precisa voltar para o Evangelho e ler os Evangelhos correndo, porque todo o Evangelho fala, aliás, toda a Bíblia fala sobre o arrebatamento. A igreja vai ser tirada, nós seremos tomados, nós vamos sair daqui, irmão, vamos subir, nós vamos sair, seremos tirados daqui de maneira abrupta, sabe assim, repentina. Você vai estar andando na rua, vai ficar só a tua roupa, e é verdade, vai ficar mesmo. Você vai subir. Criança nenhuma vai ficar aqui na terra. Fica tranquilo, elas não vão ficar aqui, elas serão salvas. Sim, automaticamente, serão salvas. Vão subir. Você vai subir, vai se encontrar com Jesus nos ares. Vai passar a eternidade. Não vai ter choro, lágrima, dor, enfermidade, decepção, não vai ter nada. É só Jesus. O Senhor da glória. Você imagina? É isso. Irmão, a igreja cria nisso. Ela começou crendo, mas ela parou de crer nisso. E aí ela foi deixando entrar tudo que não presta. Isso é um perigo. Isso mata a tua vida, mata a minha vida. Então aí ele vai dizer, olha, não tenho encontrado integridade em tuas obras diante de meu Deus. As tuas obras não são inteiras. O teu coração não é inteiro. Quando você faz uma obra para mim, você pode até cultuar. Vem domingo à noite. Mas na segunda, na terça, na quarta, o teu coração não é íntegro, não é inteiro meu.
Talvez o teu coração seja inteiro, ô Sardes, no culto que você presta. Nem assim ele é, porque está dizendo que não é íntegro, não é inteiro. Né? Então o culto deles também não era íntegro, não era inteiro. Não estavam ali 100%. Provavelmente dentro da igreja pensando em um monte de coisa que não presta, que é do mundo e que te mata, que me mata, que mata Sardes. Está dizendo, as tuas obras não são íntegras, não são inteiras. Então, se o meu louvor não é íntegro, é uma obra que não é aceita diante dele. Se a minha oferta, o meu dízimo não é íntegro, é uma obra que não é aceita diante dele. Se a minha dança, se o meu culto, de alguma maneira, você veio aqui, ou você vem aqui, ou você vai em qualquer outra igreja, se o teu culto, as tuas obras não forem íntegras, então as tuas obras não são aceitas diante dele. Porque eu posso pôr a melhor roupa, posso pôr o melhor penteado, posso pôr o melhor perfume, e vir aqui e pregar talvez o maior sermão, mas ele sabe se isso é feito de maneira inteira, se é 100% para ele. Se eu vivo no sábado para ele, se eu vivi meu domingo inteiro para ele, se eu vivi a minha segunda para ele, porque senão as minhas obras são rejeitadas diante dele. E ele vem para despertar a igreja de Sardes assim, gente, eu estou falando tudo isso para vocês, escrevendo para vocês, com uma possibilidade, com a chance de vocês mudarem isso. Dá tempo de mudar. Verso 3. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Irmão, aquilo que eu recebo e que eu ouço, eu tenho que colocar em prática. Obedece e arrepende-te. Põe em prática, pratica. O que você tem recebido do Senhor Jesus? E quando ele está falando ali, ele está falando recebido dele, do dono da igreja, do Senhor da igreja, daquele que usa homens, mulheres, que usa líderes espirituais de verdade. Né? O que você tem recebido, o que você tem ouvido dele, o que você tem recebido dele, o que você tem ouvido dele, o que eu tenho recebido dele, o que eu tenho ouvido dele. Eu tenho colocado isso em prática, ou entra por aqui e sai por aqui. O que tenho recebido aqui no meu coração, o meu coração é terra boa. Quando a semente da palavra cai aqui, ela dá fruto, ou tem pedra, ou tem espinho, ou tem aves que têm roubado de mim aquilo que eu tenho recebido do Senhor, que é a semente, que é a preciosa semente da palavra. O que eu tenho recebido dele, aqui é terra boa. Eu abro, sabe, eu bato essa terra aqui, eu aro ela, eu abro, eu faço sucos nela aqui para receber a semente da palavra e isso germinar, dar fruto na minha vida. Porque tem que dar fruto, irmão. A palavra tem que dar fruto. O que eu tenho recebido tem que frutificar na minha vida. Alguém tem que ver algum fruto bom de Jesus em mim. Não que eu seja bom, mas porque a semente boa, preciosa, caiu aqui. Então, o que você tem recebido? Você tem praticado? Não, vou falar para Sardes, vai. O que Sardes tem recebido, ela tem praticado. O que ela tem ouvido do Senhor, ela tem praticado. Lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende. Irmão, lembra-te daquilo. Então, as pessoas estão esquecendo. Então, o que foi pregado na quarta-feira aqui? O que foi pregado domingo de manhã? O que foi pregado domingo passado? Você lembra? Você lembrou na segunda-feira o que foi pregado no domingo à noite? Tem lembrado daquilo que você tem recebido? Pratica, obedece, pratica e arrepende-te. Tem recebido, tem ouvido. Pratica e arrepende-te. Eu preciso praticar e me arrepender. Porque eu tenho recebido. Porque eu estou aqui para dizer para você que você tem recebido aqui nesse lugar. É indiscutível que você tem recebido aqui nesse lugar. Você tem ouvido aqui nesse lugar as palavras do Senhor da igreja, usando homens, mulheres. Ele tem falado com você. E mesmo você sozinho,
sozinha, se você buscar o Senhor na palavra, na oração, Ele vai te dar e Ele vai falar com você. E quando Ele falar com você, Ele te der, você coloca em prática e se arrepende. Irmão, aquilo que Ele nos dá também é para a gente se arrepender. Aquilo que Ele fala também é para eu me arrepender. Eu estou andando de um jeito, Ele vem e me dá alguma coisa. E eu me arrependo e ando de outro. Ele fala comigo e aí eu mudo minha conduta, meu comportamento, minha posição, o meu local e eu me arrependo. E arrependimento é maravilhoso, gera vida, salvação. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. Porquanto, se não estiveres vigilante, ele fala de novo sobre vigilância. Se não estiveres vigilante, irmão, nós somos a igreja, já falei, do arrebatamento, vamos ser arrebatados, eu tenho certeza. Como eu quero isso, eu oro, peço, espero por isso. Mas para a gente ser arrebatado, como igreja, o arrebatamento vai ser assim, ó. Né? Que surpresa. Gente, eu creio que a igreja de Cristo vai saber quando será arrebatada. Quem não vai saber é o mundo. Para o mundo vai ser um susto, para a igreja não. A Bíblia fala sobre isso. Mas não é esse meu assunto hoje, eu não quero falar sobre isso. Mas, porquanto se não estiveres vigilante, virei como um ladrão. Repare, olha para mim aqui, olha para mim. Jesus não vai vir como ladrão para a igreja. Jesus não virá como ladrão para a sua igreja. Virá como um ladrão para o mundo. Para a igreja não. Está falando para uma igreja e para pessoas ficarem vigilantes. Porque se não virá como um ladrão. É a prova de que Sardes amava o mundo. E estava longe do Senhor da igreja. Quanto mais perto eu estou do mundo, menos igreja eu sou. Isso é óbvio. Sardes era uma igreja que tinha fortalezas naturais, tinha montanhas, era uma igreja, cidade de Sardes era uma cidade protegida. Durante muitos anos ela foi próspera, ela foi alvo de tentativas de invasões. A história fala isso. Ela tinha fortificações, ela era poderosa durante muito, muito tempo. Mas ela foi invadida 2 vezes. 2 vezes o inimigo conseguiu invadi-la e saquear ela e fazer o que queria. É por isso que Jesus está dando essa ilustração para a cidade. E a igreja está na cidade de Sardes. Virei como um ladrão. Ó, vocês estão aí achando que está tudo certo? Cuidado. Não está falando de arrebatamento aqui, está falando de causas ruins que virão para aqueles que não têm mais Jesus. Que até tem nome de igreja de Jesus, mas não é mais de Jesus. Vigia. Sardes, vigia. Continua vigilante. Abre o teu olho, porque o inimigo trabalha, irmãos, de maneira sorrateira, de maneira ardilosa, de maneira... Você já ouviu isso, vai ouvir de novo, vai ouvir muitas vezes ainda. Ele não vai pular na tua frente de chifre, cauda, tridente na mão, e vai dar um gritão, vai mostrar os dentes. Não é assim que o diabo vem, irmão. Não é assim que ele vem para crente, para a igreja. Não é assim. Ele vem sorrateiro, ele vem com muitas manhas, com muitas artimanhas. Ele vem bem disfarçado. E Jesus está dizendo, vigia, seja vigilante. Porque senão eu vou vir como um ladrão. E vocês vão ficar, vocês vão perder, vocês vão sofrer. O que não é para sofrer. Bom, é Jesus falando para a igreja, tentando a todo tempo salvar a igreja, mudar o que as pessoas estão vivendo, alertando a igreja, falando, irmão, tem coisa que você está aí na tua vida que não pode estar. Sardes, tem coisas que vocês estão vivendo que vocês não podem viver. Vocês são candeeiro, vocês são a minha igreja, vocês não podem viver isso. Elimina isso da sua vida, Sardes. Acaba com isso, rompe com isso, rompe com os amores do mundo, rompe com tudo aquilo que você percebe que é do mundo. Você está amando mais isso do que a mim?
Se isso está tirando você da minha presença, isso é mundo, isso é o diabo tentando te seduzir e conseguindo, está tirando você. Então, ô Sardes, rompe com isso aí, vigia, abre teu olho, desperta, acorda. Por quê? Porque dá tempo, porque é possível, porque dá para mudar, porque dá para viver outra coisa. Então, se você se converteu, você começou a buscar santidade, e Deus mudou a tua boca, mudou a tua mente, mudou os teus olhos, mudou teus desejos, mudou a tua vida, né? E aí você começa a se afastar de Deus, Sardes começa a se afastar de Deus, e começa a olhar, a ouvir, a fazer parte daquilo que já não era mais da vida dele, da vida dela, vai esfriar, e vai voltar tudo de novo. Vai falar como falava antes de ser crente, vai pensar como antes de ser crente, vai parar de dar dízimo, de dar oferta, vai contestar tudo, vai entrar o palavrão na boca, vai entrar o pensamento podre na mente, vai vir um sentimento ruim no coração, vai corromper, vai entrar a mágoa mais fácil, vai entrar tudo o lixo que um dia Jesus tirou do coração e da vida de Sardes. Volta tudo, por quê? Porque o amor voltou para o mundo, o coração voltou a pender para aquilo que não presta. E aí Jesus está escrevendo e falando para a igreja que ele ama. Gente, seja vigilante, acorda, desperta. Verso 4. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Contudo, esse é o elogio. É um elogio bem simples, né? E até difícil de enxergar ele, mas é um elogio que Jesus faz para a igreja de Sardes. Contudo, tem alguns, o remanescente. Tinha gente dele, fiel a ele, a Jesus, dentro de Sardes. Mas não era para ser assim. Não é essa a vontade do Senhor da igreja. Que alguns que estão dentro da igreja andem com ele, tenham roupas puras, limpas, não contaminadas. Né? Não é essa a vontade dele. A vontade dele é que toda a igreja de Sardes tivesse roupas dignas. Né? Vestes dignas. Caminharão com eles, vestidos de branco. Então, tem o remanescente, glória a Deus por isso. Mas não é essa a vontade de Deus, irmãos. Não é a vontade que eu me perca dentro da igreja. Não é a vontade do Senhor da igreja que alguém se perca. Está dizendo ali, tem alguns aí que não contaminaram as suas roupas. Irmão, tem um monte de situações que vêm contra a minha vida, contra a sua vida, para tentar contaminar as suas vestes. As vestes que nós temos hoje diante dele são vestes de sacerdotes. Sacerdócio real. Então, você tem vestes, tem algumas vestes. Uma delas é de sacerdote, da parte de Deus, irmãos. Então, o que contaminava o sacerdote? Muitas coisas contaminavam o sacerdote lá na época da lei. Algumas delas, morte, se ele tocasse num morto, ou impurezas. Se ele tocasse em alguém impuro, também ficava impuro. Tem mais coisas, mas eu não quero. Mas, irmão, se tiver alguma coisa de morte que está rodeando você e vai contaminar as tuas vestes, sai disso. Se tiver alguma coisa que você sabe que é impura, porque Deus fala com a gente, fala com você, isso é impuro, não brinque com isso, se afaste disso. Para que as tuas vestes estejam sem contaminação. Para que quando você fizer as tuas obras para Ele, elas sejam obras olhadas por Ele e sejam com roupas dignas. Andarão comigo. Só pode andar com Ele quem é fiel a Ele e quem tem roupas sem contaminação. A igreja de Sardes tinha só uma parte, alguns. Qual o termo lá no grego, contudo, tem em algumas pessoas. Veja, ali no original, no grego lá, é uma ideia de nominalmente. Jesus sabia pelo nome, porque ele sabe, aleluia, aleluia.
Ele sabe o nome de cada um que estava dentro de Sardes, da igreja de Sardes, que tinha as vestes limpas, puras, não contaminadas, e que andavam com ele, e que não tinham se contaminado, que eram fiéis a ele. Pelo nome ele conhecia, a ideia do texto original é, nominalmente eu conheço elas, eu sei o nome de cada uma delas. Bom, ele conhece o teu nome. O meu nome ele conhece. Ele sabe. Posso falar para você uma heresia? Se você achar que é heresia, eu já vou falar antes, porque de repente já estou acostumado, né? Talvez para você é heresia. Vou falar uma heresia para você. Há muitos anos atrás, parece que há muito tempo atrás, numa vigília na Rua Amazonas, eu trabalhava numa fábrica de tinta do irmão da igreja, do bom e velho Bira, né, que mora longe hoje, gente boa de Deus, homem me ajudou muito, me abençoou muito. Eu trabalhava numa fábrica de tinta deles, que ele tinha. E era um trabalho pesado, tinha que carregar tambores, 200 quilos, fazia tinta lá. Eu trabalhava lá. Cara, mas eu amava a vigília, então toda sexta-feira tinha vigília na igreja. E às vezes a gente às vezes estava lá, né, às vezes alguém ministrava, e eu estava ministrando aquele dia a vigília. Não estava ministrando a vigília ainda. Tinha outra pessoa ministrando a vigília. Eu estava tão cansado, estava tão cansado fisicamente, que eu fui lá para o fundo, não tinha aquela divisória ainda, era tudo aberto, e eu fui lá para o fundo, quem lembra tinha uma porta de vidro lá enorme, e há muito tempo atrás, tinha um tapete lá, horroroso. O tapete era de uma outra dinastia, aquele tapete, tá? Era uma outra época. Tinha um tapete assim, grossão, tal, muito empoeirado, muito encardido. Um tapete horroroso. Mas eu estava tão cansado que eu fui lá, me ajoelhei, já era uma da manhã, eu acho, e eu me ajoelhei lá para orar. E na porta sozinho, assim, né, claridade da rua vindo, e 3 da manhã, uma da manhã ali, eu de joelho no tapete ali, eu cochilei de joelhos. Cochilei, apaguei. E quando eu estava de joelhos apagado, dormindo, cochilei, eu ouvi uma voz. Assim, como eu estava ouvindo a minha voz, eu ouvi assim, cabelo, acorda. Na hora eu despertei, ele falou, cabelo, acorda, eu estou aqui. E era Jesus. Eu sei que você está pensando, mas Jesus te chamou de cabelo. Me chamou. Naquela noite ele me chamou de cabelo. Aquela noite ele me chamou, uma voz, nunca esqueci, nunca esqueço, ela está aqui no meu ouvido. Claramente, cabelo, acorda, eu estou aqui. Eu despertei, levantei, sumiu o cansaço, sumiu o sono, voltei para a vigília, foi até umas 3h30, 4 da manhã lá, e fui para casa feliz, porque ele me chamou naquela noite, eu ouvi a voz dele, dentro da casa dele, ele chamou o meu nome. Chamar o meu nome me tirou o cansaço físico, me curou. Ele sabe o teu nome, irmão. Não só as tuas obras, ele sabe o teu nome. Ele sabe o que você passa, mas ele sabe o que você faz. Ele sabe o que eu passo e o que eu faço. Ele conhece as minhas obras, mas ele conhece o meu nome. Eu sei que tem alguns lá que não contaminaram as suas vestes. Andarão comigo, porque são dignos. Verso 5. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Ao vencedor. Irmão, não é uma corrida de tiro rápido. É uma grande maratona. Essa carreira da fé é uma grande maratona. Eu não sei quantos anos vai durar a sua corrida da fé. A sua carreira da fé. Eu não sei quantos anos a minha carreira da fé vai durar. E vai demorar para acabar. Mas é dia a dia. Hora a hora.
semana a semana. Hoje, você é servo do Senhor, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Amanhã, você é servo do Senhor, filha de Deus. Das coisas que eu mais... Eu estava vendo uma entrevista do Asaf Borba. Ele tem 40 e tantos anos de ministério. E na entrevista ele fala, eu tive que tomar algumas coisas, ele fala sobre 5 regras lá para a vida dele. Mas eu ouvindo ele falar, olhando para o rosto dele, eu pensei, cara, quantos cânticos, quantas coisas esse homem passou. E ele fala na entrevista, 47 anos, eu acho, de ministério, e não tem nenhum BO. Isso é maravilhoso, de ver a permanência, o poder da permanência de alguém diante do Senhor. A constância, um adorador, ano após ano. Irmão, a vida com Jesus não cansa ninguém. A vida verdadeira com Jesus não nos cansa. Não é um peso. É um prazer, irmão. É um prazer acordar e ser servo dele. É a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nada de mais poderoso aconteceu em toda a minha vida e nunca vai acontecer. O dia em que eu disse, me salva, eu não aguento mais. Ele me salvou. E servir a ele, irmão, com paulada, com burdoada, com um monte de coisa, com pedra no caminho, com perseguição, com isso, com aquilo, com tribulação, com luta, com tudo. É a melhor história que eu posso viver na minha vida, não tem outra melhor, é servir a ele, é ser dele, é servi-lo, é entregar minha vida para ele usar, a tua vida para ele usar. Olha lá, ele diz ali, ao vencedor, irmão, você é mais que vencedor. Nós somos mais que vencedor, mas nós precisamos confirmar isso no dia a dia, na nossa vivência, no nosso relacionamento, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso casamento, em tudo. Nós somos mais que somos, sim, mas a gente é uma corrida longa, irmão, longa. Então vigia na corrida, para você não tentar tomar nenhum atalho, nenhum caminho, não, corre com Jesus. E você vai ver que a corrida vai ficar mais fácil. Mas lá, quando chegar lá, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aleluia. Aleluia. Teu nome nunca vai ser apagado do livro da vida. Fica de pé aí. Feche os teus olhos. E escute. Sardes começou como uma igreja poderosa, abençoada. Mas ela começou a amar e deixar que o mundo entrasse no coração dela. E ela se afastou. Ela esfriou. Ela deixou que as distrações da vida roubassem o fogo do coração dela. As coisas foram entrando, ela foi deixando. As coisas foram entrando, ela foi deixando. Mas o Senhor vem e escreve, eu sei, conheço as tuas obras. Ele fala tudo isso para dizer para ela, eu sei de tudo isso, mas dá tempo de mudar. Dá tempo de viver algo diferente. Dá tempo de sair disso daí. Não é para ser só um grupo remanescente, é para ser toda a minha igreja andando com vestes sem contaminação. Se tem contaminação nas vestes é porque as coisas entraram, chegaram perto, tocaram nela. Ela tocou nas coisas. Isso quebrou a comunhão com o Senhor da igreja. E aí ele vem, escreve uma carta, é uma carta de amor, de salvação, uma carta de graça, de bondade de Deus, de cuidado de Deus. Ser vigilante,
Ó, acorda, desperta, vigia. Olha, aqueles que ainda não morreram, vai lá e fortalece eles, desperta eles, ajuda eles, para que eles voltem para aquilo que é o propósito original de mim para vocês. O Senhor diz: vocês estão numa corrida aí, ela é longa. Então, se vocês são fiéis hoje, seja fiel amanhã, semana que vem, continue fiel. O salmista, se eu não me engano, Asaf, no Salmo 73, ele olha para o ímpio e ele fala: o que adiantou eu guardar nas minhas mãos do pecado, eu me guardar puro, eu pagar o preço, se o ímpio não faz nada disso, não teme a Deus, e ele prospera, ele tem saúde, ele vive bem, ele come do melhor, ele tem a sua casa abençoada, e eu que paguei o preço, que sou fiel, estou aqui passando por muitas coisas, não tenho o que ele tem, sofro, passo por apertos, por angústia. Quer saber? Não valeu a pena ser fiel, ser santo. Mas aí, Salmo 73, tem um momento do Salmo que ele diz assim: mas então, eu entrei na tua casa, e lá na tua casa o Senhor falou comigo. E aí Deus mostrou para o salmista o final horrível, trágico daqueles ímpios que ele estava falando. O final deles, Asaf, será terrível, será terrível, será terrível, mas o teu final, Asaf, será glorioso aqui na minha presença. Será glorioso. O teu nome está escrito no livro. Lucas capítulo 10, do verso 1 ao verso 10, Jesus manda 72 discípulos para pregarem, curarem enfermos, expulsarem demônios. Do verso 17 ao 20, eles voltam. E eles voltam felizes, sorridentes, porque os demônios se submetem, porque os enfermos foram curados, porque os mortos ressuscitaram. E Jesus disse: não fiquem felizes por isso. Antes, fiquem felizes, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Queria que você fechasse os teus olhos e abrisse teu coração essa noite, irmão. Isso é bondade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Essa carta de Jesus à igreja de Sardes é uma carta de graça, de amor, de bondade, de cuidado de Deus para você e para mim. Tiago escreve, capítulo 4, verso 4, olha aqui: não ameis o mundo. Aliás, ele escreve que a amizade do mundo constitui inimizade com Deus. A primeira carta que João escreve, primeira carta de João, 1 João, é um livro que fala do amor das pessoas ao mundo e do amor a Deus. E no capítulo 2, verso 15, ele diz: não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Oh, querido, você está aqui nessa noite para ouvir da bondade de Deus, da graça de Deus. Que Deus escreveu uma carta de amor para você e para mim, irmão. Para me salvar, para te salvar. O que está aí na tua vida, talvez que encaixe como Sardes. E ele vem e diz assim: eu conheço as tuas obras. Eu sei que não são íntegras, não são inteiras dentro de mim. Você tem nome, você tem culto, você tem o domingo, você fala como crente, você usa uma calça de crente,
Você usa uma Bíblia grande embaixo do braço. Você usa as palavras de crente. Você até fala para os outros das coisas de crente. Mas é tudo nome. É tudo aparência. Quero te convidar a fechar os teus olhos aí, pôr a mão no teu coração. E você vai cantar esse cântico aí, como uma oração mesmo, como você ouviu, como uma oração, como um clamor aí nessa noite, como gratidão a Ele, porque Ele veio e me despertou, e despertou você, que essa é a intenção dEle. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.
Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Essa é a carta que ele começa escrevendo. As primeiras palavras. Feche os teus olhos. Não é isso que ele sonhou para nós, para mim. Viver de fama de estar vivo, mas de fato, diante dele, estar morto. O Senhor quer que você seja quente. O que Ele quer que você seja quente. Há a possibilidade de ser frio, mas Ele não quer nem frio nem morno. O que Ele quer, Ele escreve, Ele fala para a gente estar vivo, estar quente, para você ser um candeeiro dele, aceso, iluminando. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: isto é presença de Deus na vida dele, na vida dela. Isso é unção. Isso é vida de Deus dentro da vida dela. Isso é vida de Deus dentro da vida dele. Isso é viver uma vida realmente diante do nosso Senhor. Não é de fama, não é de aparência, é de fato e de verdade. Isso é para mim. Fama de que está vivo. Sei que o Senhor tem coisas poderosas para você e para mim. O Senhor é bom, Ele está escrevendo, está dizendo, falando, que tem recebido e ouvido. A carta a Sardes, assim como todas as outras, no verso 6 termina: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma carta de Jesus para a sua igreja. É o Espírito soprando e falando comigo e com você. Porque Ele quer a gente inteiro na presença dEle. Vivos de verdade. Eu não sei o que você fazia. Eu não sei o que você está fazendo. Mas o Senhor me colocou aqui nessa noite para dizer para você que o tempo de viver apenas de aparência e de fama, de estar vivo, acabou. Acaba hoje. Porque aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que você levante as tuas mãos na tua casa. Que você levante as tuas mãos na rua. Que você levante as tuas mãos no meio dos teus parentes.
Que você levante as tuas mãos no meio da tua empresa. Que você, eu não sei, mas que você não viva de fama ou de aparência de estar vivo. Mas que você viva de fato e de verdade. Quando interrogarem você a respeito da tua fé, não saia palavra de quem apenas parece que está viva, mas saia palavras cheias de unção. Quando alguém disser, eu estou passando por uma situação e está muito difícil para mim, eu não sei o que fazer, você se levanta e vai dizer, eu tenho uma solução para você. O Cristo ressurreto que habita em mim vai fazer uma grande obra na tua vida, aleluia. Porque você não vive de fama e de aparência, você vive de fato e de verdade, cheio da glória do Senhor. Que as tuas vestes não se contaminaram, porque você anda com Jesus e você é digno disso. Não é digno porque você merecia, porque você já era, não, você é digno, nós somos dignos porque Ele nos salvou, transformou nossa vida, mudou as minhas vestes. As minhas vestes eram vestes de podridão, de sujeira, Ele trocou as minhas vestes, me deu vestes brancas, puras, de sacerdote, te deu vestes puras, limpas, de sacerdote, sacerdotisa, para andar com Ele. Irmão, anda com Jesus. Eu quero dizer para você que eu não vim aqui para dizer, para apontar, para falar você não é crente. Pelo amor de Deus, não é nada disso. É uma carta de amor de Jesus para a sua igreja, dizendo: vigia, acorda, desperta, dá tempo de mudar, de viver a minha glória, de viver, se é para eu me arrepender, se é para eu mudar, então é porque é possível viver isso, irmão. Senão ele não ia escrever. Para que ele vai escrever uma carta para uma igreja que está morta, se ela não pode voltar à vida? É claro que ele escreveu para ela voltar à vida. É possível eu voltar à vida verdadeira em Cristo. É possível a igreja viver a vida plena em Cristo. Por quê? Porque eu estou dizendo não, porque Ele escreveu isso. Porque Jesus escreveu para a sua igreja, para o seu candeeiro. Põe a mão no teu coração aí, candeeiro. Você vai brilhar nessa noite, você vai brilhar amanhã, você vai brilhar na terça. Essa chama que está sobre você vai acender aí poderosamente. Se você crê na palavra do Senhor, você vai acender, você vai resplandecer a glória dEle, você vai ser um candeeiro de verdade, você vai iluminar. Sardes não era mais um candeeiro que brilhava. Sardes tinha apagado, tinha morrido. Não era mais igreja que Jesus queria que ela fosse, mas Ele escreve para ela voltar a ser. Se Ele escreve para voltar a ser, é porque é possível voltar a ser e continuar sendo a cada dia. Caminharão comigo. Não é só uma promessa da eternidade, é uma promessa para esse dia, para segunda-feira, andar com Ele, porque as tuas vestes não foram contaminadas. Fecha os teus olhos aí, põe a mão no teu coração. Senhor, quanta bondade, que ambiente de bondade, Senhor. Como é bom sentir a tua bondade, Senhor. Ah, como é bom sentir a tua bondade e o teu cuidado, Senhor. Como é bom sentir a tua bondade e o teu cuidado, Senhor. Que o Senhor continua falando, escreve. O Senhor escreve uma carta. E alguém pode ler a carta e dizer, é uma carta que dói, que machuca, é uma carta ofensiva. Não, é uma carta de graça, é uma carta de amor do Senhor. Dizendo, eu estabeleci vocês como meu candeeiro, como para brilhar aí nessa cidade. E eu sei, teve problemas, vocês se contaminaram, mas estou escrevendo para dizer que é possível voltar a brilhar. É possível voltar a ter vida e vida em abundância. Vocês que vivem só de fama, olha, muda isso, vive de verdade. Vive de verdade. Tenham vida de verdade. Pai, nós profetizamos sobre a nossa vida nessa noite, isso aqui. Não de aparência, não de nome de quem vive, não, mas de quem vive de verdade na tua presença. De quem pula de verdade, de quem canta de verdade, de quem dança de verdade, de quem prega de verdade, de quem vive no dia a dia de verdade, como filho de Deus, como igreja gloriosa do Senhor, sem mancha, sem ruga, sem mácula.
sem contaminação. Porque o mundo se aproxima ou tenta se aproximar e nós rejeitamos, expulsamos o mundo da nossa vida, do nosso meio, aleluia, do nosso dia a dia, das nossas práticas. Isso é uma luta constante, Senhor, mas nos ajuda nisso. Nos ajuda nisso. Nós queremos resplandecer como uma igreja gloriosa do Senhor. Tudo isso para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome, Senhor. Para que o Teu nome seja exaltado. Aleluia. Senhor, desperta aqueles que estão morrendo, Senhor. Nessa noite nós liberamos uma palavra aqui: tu que dormes, desperta dentre os mortos e Cristo te iluminará, aleluia. É tempo disso, Senhor, aleluia. Nós cremos nessa tua palavra, Senhor. Nós cremos nessa tua palavra, Senhor. Para nós, ó Deus, pedimos, nos ajuda a ser vigilantes, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor virá, aleluia. Queremos ser encontrados fiéis, aleluia. Esses dias que são tão difíceis, queremos ser encontrados fiéis ao Senhor. Aleluia, aleluia. Senhor, ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, me ajuda. Senhor Jesus, nos ajuda, aleluia. E nós cantaremos toda a tua bondade, Senhor, sempre. Porque o Senhor é bom. Em todo tempo, o Senhor é bom. Tua misericórdia é real, é verdadeira. Tua palavra vem e nos encontra mesmo. Aleluia, louvado seja o teu nome. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia.